as riquezas do reino dos céus. O que é o reino dos céus? Vamos entender uma coisa. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, com a riqueza da sua glória, na herança dos santos e com a suprema grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Hoje nós vamos falar, na abertura, sobre a questão do reino. O que é reino? E nós sempre usamos Bíblia, deixando bem claro. A gente fala de reino dos céus, é a complexidade da essência e de tudo que Deus criou além do material. E hoje nós vamos entender algumas coisas muito importantes que a igreja evangélica custa compreender, não compreendeu, não compreende, e aí não vou entrar em questões de quem ensina, deixa de ensinar, por que não ensinou, não é a nossa discussão aqui hoje, não é forjar nenhum tipo de crítica a ninguém, tá bom? Só que haja um entendimento de que algo... Quando eu entendo que não preciso entender nada, eu não entendo nada. Quando eu entendo que preciso entender muitas coisas, eu passo a entender mais coisas. É uma matemáticazinha, uma premissa bem básica, né? Quando eu entendo que não preciso entender nada, eu não entendo nada. Quando eu entendo que preciso entender mais coisas, eu passo a entender mais coisas. Quando eu acho que eu sei de tudo, que a Bíblia para mim é muito clara, que ela já se revelou toda para mim, sinal de que eu não sei de nada, a Bíblia não se revelou para mim, eu sou um ignorante. E quando eu digo assim, gente, quanta coisa eu tenho que aprender, meu Deus, meu pai, eu não sei nada. A sabedoria se abre para mim e eu começo a entender as coisas de uma forma melhor. Ok? Então vamos compreender o que está acontecendo aqui. Gente, deixa like, por favor, ajuda a gente. Quando Cristo assentou-se na glória, dois estágios você precisa compreender na relação espiritual. O estágio 1 é o estágio, é o estágio da criação, né? Se você olhar para Gênesis lá atrás, você vai ver Deus, né, criando, recriando o nosso planeta dentro de um conceito cosmológico, né? A cosmogonia. Então o Gênesis fala da Terra, o Gênesis não fala do sistema solar como um todo, não pinça a Via Láctea, não pinça as galáxias. O Gênesis ali está tratando do planeta Terra a partir de um olhar terreno, né, humano, terráqueo, de um ponto de vista humanista. Então nós enxergamos o nosso umbigo em Gênesis. Gênesis não é obrigado a dizer para você onde tem o nascedouro das estrelas, as constelações, as galáxias, Via Láctea, Andrômeda. Não, Gênesis não vai trazer isso para você. Não tente entender isso. Não tente entender isso a partir de Gênesis, porque é errado. É super errado você tentar entender a cosmogonia geral dentro de uma pincelada que Moisés dá a respeito da criação da Terra e aquilo que está no contexto da Terra, ok? Então vamos entender uma coisa aqui. Quando o homem foi feito, ele foi feito para habitar e dominar o planeta. Eu tenho uma tese ou uma teoria, né? São duas coisas diferentes, mas eu vou botar então uma teoria. Deixa a tese para lá porque eu não escrevi. Alguns fizeram disso tese. Eu tenho uma teoria de que a nossa existência a partir de Gênesis 1, capítulo 1, verso 2, não só eu, mas várias pessoas antes de mim, que G.H. Pember fala sobre isso, as eras mais primitivas da Terra, alguns outros teólogos, de que a Terra, do capítulo 1, verso 2, é uma recriação, e não a feitura dela de início. Porque o capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Entenda aí que isso, dentro de uma questão hebraísta, e ali é muito poético, de que ali está se fechando, é uma conclusão. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra veio a ser Hayah, passou a ser, veio a ser, tornou-se sem forma e vazia. Ou seja, Isaías diz que Deus não criou a terra para ser um nada. Isaías diz que Deus não criou a terra para ser um caos. Então alguma coisa aconteceu, não vou elocubrar se foi a queda de Satanás, que houve isso, que houve aquilo, que deixou de ser. Que os dinossauros existiram, não tem mais para onde a gente correr, não existe mais como você falar, não, eu vou refutar. Gente, desculpa, com todo respeito e carinho, está na hora da gente crescer intelectualmente, não dá para você refutar a existência do dinossauro. Até os anos 80, mistério, varão, mistério, isso aí, que aí o pessoal fica dizendo que tem milhões. O homem não foi criado
O homem não coexistiu com essas feras. O homem nunca coexistiu com nenhum tiranossauro rex, o pterodáctilo. O ser humano não coexistiu, não teria como coexistir com essas feras, porque se o ser humano coexistisse com essas feras, ele não sobreviveria, a lei do mais forte. Então não há como hoje eu refutar, fala assim, não, a Bíblia não fala de dinossauro. Claro que a Bíblia não vai, porque ela está falando a partir do humano. A Bíblia não tem que ficar falando de dinossauro, ela não quer. Aí o behemoth, eu falei, irmão, não inventa classe de animais não, tu é zoólogo, tu é biólogo, tu é veterinário, tu trabalha com essa área de... Não, então esquece isso, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos pensar assim, ó, vamos ser práticos. Vamos ser práticos, intelectuais e espirituais. Então, ponto. O que acontece ali? Você vê no Gênesis a Terra sendo criada a partir de um cataclismo cósmico. O que foi? Ponto. Ok? Então vamos entender o seguinte. A partir desse momento, você vê coisas muito interessantes. Por que eu vou falar sobre reino? Porque eu preciso falar a partir da Terra. Tá? Vamos lá. Olha aqui. Ora, o essencial das coisas que temos dito e que possuímos tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono, da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote, que é Cristo, tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura de sombras das coisas celestes, sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também, mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha que texto maravilhoso em Hebreus. Ele está falando o seguinte, que tudo que nós vivemos antes de Cristo, você vai compreender de forma bem plena que tudo foi feito como um modelo pré-didático, um modelo pedagógico, até que Cristo viesse para trazer o início do aperfeiçoamento da humanidade, para o retorno. Gente, tudo está ligado, tá? Da queda do homem até a escatologia, a destruição da terra, em várias camadas, em vários terços. Você vai ver uma coisa interessante. Cristo veio à terra, se encarnou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos regressar ao plano original. O plano original não é de subsistência, o plano original é de existência. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida sobrando, ok? Então Jesus, quando fala das questões da vida, da existência, ele se coloca como um modelo. Por que ele se coloca como modelo? Porque ele é pré-existente e se encarnou. Ele é pré-existente, se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, e veio como a estatura de um varão perfeito, veio como uma visão do Filho de Deus. Eu e o Pai somos um, como me diz assim, mostra-nos o Pai, isso basta. Há tanto tempo estou convosco, Natanael. Eu e o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Para com isso, cara, olha para mim. Eu sou a manifestação do Pai na terra, eu não sou a manifestação do Pai no céu. Eu sou a manifestação do Pai na terra. Eu quero que vocês vejam que o Pai está em mim, como eu estou no Pai. Então vamos compreender o que está acontecendo aqui. Sombra e reflexo. Quando nós vemos a criação da terra, tudo que foi feito através de Cristo. Paulo vai falar sobre isso. Nele foram criados principados, potestades. Todas as coisas foram criadas através dele. Então... E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like e da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado!